Olá, meu povo, estamos dando início a mais um episódio inédito do nosso ARRICast, edições especial, né? De eleições municipais 2024, né, meu amigo? Boa noite, Igor Piancó. Boa noite, meu povo, boa noite, meu amigo Zé Carlos, mais uma vez aqui, mais um episódio do nosso ARRICast indo pro ar. Obrigado aí pela sua audiência, você que está nos assistindo. E hoje temos a honra de receber o candidato a vereador, Mike Oliveira. Boa noite, Mike, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Acho que é muito importante que cada pessoa que se coloca na disputa dê o seu ponto de vista, fale, se comunique, porque a atividade principal do parlamentar está baseada na comunicação. Então é uma oportunidade ímpar de demonstrar para as pessoas o que pensamos, de onde viemos, o que fazemos e onde queremos chegar. Muito bem, o prazer é todo nosso em ter aceito o nosso convite, certo? Começando aqui, antes da gente fazer a primeira pergunta, né? Vamos falar aqui também a você que ainda não é patrocinador do nosso ARRICast, deseja nos patrocinar. O telefone está aparecendo aí embaixo na sua telinha. É só você entrar em contato, certo? Ligando, mandando mensagem via WhatsApp. E sua marca vai aparecer aqui na nossa TV durante todos os nossos episódios, tá bom? E começando aqui o nosso bate-papo com o nosso amigo Mike Oliveira, ele que é candidato a vereador aqui na cidade de Penaforte. Primeira vez sendo candidato, não é isso, Mike? Nessas eleições de 2024. Conta pra gente aqui, Mike, o pessoal de casa quer saber quais os principais desafios enfrentados em sua trajetória pessoal e profissional até hoje. Alguns que você destaca, alguns desafios. Olha, o primeiro desafio, eu acredito que não só para mim, né? O meu é o que está em destaque nesse momento, mas para todos que iniciam um projeto de vida é vencer a si mesmo, né? O principal desafio da vida é vencer aquilo que você mesmo impõe na sua trajetória como limitação. Então eu tive de vencer a vergonha de estar em público e aquele medo que o jovem tem, que o adolescente tem, de desenvolver alguma atividade em público. Sim. Né? A gente inicia uma atividade na escola aos 11 anos de idade, influenciado pela minha mãe, né, a Dena, agente de saúde da Queimada Grande, e pela minha avó, né, que é Maria da Conceição, irmã de Chico Cidrim. Todo mundo conhece aqui o famoso Chico Garapa. Chico Garapa, né? Nossa, Chico Garapa, E aí ela vendia salgados lá no sítio. Sim. E a gente pensou em levar esses salgados para a escola, influenciado pela minha mãe, e levamos, né? Levamos ali uma baciazinha, uma com salgados, outra com bolo. E aquele primeiro momento foi muito difícil para a criança perder aquela vergonha de se apresentar diante dos colegas Sim. de classe e diante dos outros que não é da classe que você não conhece, né? E colocar ali uma cadeira na hora do intervalo, todo mundo brincando e você ali constrangido, com 11 anos, querendo vender alguma coisa sem saber como começar. Mas, graças a Deus, a gente venceu essa fase e na segunda semana já estávamos gostando do resultado e fizemos isso durante muito tempo, né? E isso nos levou a conquistas que servem para hoje, para o momento de agora, que é exatamente acreditar. Aquilo me fez acreditar mais em mim, me fez acreditar naquilo que eu podia desenvolver para o futuro. E fiz uma conquista que para mim é histórica, para a minha idade, para o mesmo perfil de jovens daquela época, ninguém fez a mesma coisa, e isso me deixa muito orgulhoso, me deixou muito ainda mais na época, que foi, de aos 16 anos de idade, comprar a minha primeira moto, 0 quilômetros. Foi no nome da minha avó, em Salgueiro, né? Porque eu não tinha idade para financiar uma Pop 100 na época, 2008. E pagamos, ainda lembro hoje, 54 parcelas de 154. Uma promoção 154. Que houve em Salgueiro, emplacamento grátis, entrada facilitada, e eu vi ali uma oportunidade de expandir os negócios. Olha, eu já vendia no colégio, vendia as sobras no sítio, os pastéisinhos que sobravam, eu vendia perto de casa. Eu pensei, se eu tivesse uma moto, eu poderia não só lidar com esta sobra que veio do colégio, mas eu poderia fabricar novos e vender no sítio local e nos sítios vizinhos. Sim. Né? E aí a gente despontou com esse pensamento de empreendedorismo e nunca mais paramos. Né? Saímos dos salgados, mas estamos empreendendo hoje no ramo de móveis planejados, né? Que é uma área muito importante e interessante.
até para a nossa juventude local, que a gente vê aqui em Penaforte, tem muitos jovens com tempo para aprender, ociosos muitas vezes por falta de atividade econômica, e dá para a gente criar um emprego. Eu aprendi com esse desafio que não precisa você esperar que alguém gere uma oportunidade para você. Você pode criar a oportunidade, você pode desenvolver uma atividade, não precisa ser com salgados. Hoje tem inúmeras outras oportunidades na internet, com o advento da tecnologia, que você pode estudar e você pode expandir, né? Um leque de oportunidades que você pode fazer em casa mesmo, né? Com certeza. Basta que você acredite que dá. Cara, essa sua história aí dos salgados fez, assim, eu voltar no tempo que eu também vendi salgado, quando eu era, assim, nessa faixa de idade. E através desse salgado que eu vendi, eu conseguia pagar meu curso de informática, que me ajudou muito até hoje, onde eu estou. E ainda sobrava uma rendazinha para minha mãe, que ela fabricava. Eu também vendia numa escola. Eu saía de um sítio para outro de bicicleta. Isso por muito, acho que uns 3 anos. Isso, assim, é muito importante, né, para a nossa juventude de hoje que está aí dispersa, né? É uma oportunidade de você empreender. Exatamente. E a gente vê que há condições, mas o que falta hoje, muitas vezes, é que alguém quebre essa barreira e ofereça ao jovem, ao adolescente, uma oportunidade de colocar em prática muito do que se ouve. A gente ouve muito. Hoje nós somos bombardeados por ideias e conhecimentos diversos de várias áreas, mas não chega ao ponto de colocar uma ideia em prática. Não chega ao ponto de alguém dizer, olha, a gente já ouviu muito, agora vamos colocar a mão na massa. Eu só sei de fato como se prepara o salgado quando eu me proponho a prepará-lo, né? Enquanto eu ficar só falando que vai ali uma colherzinha de sal, uma colher de óleo, a massa, água quente, água fria, isso para mim ainda está na teoria. Mas quando eu começo a colocar em prática, aí eu vejo se aquilo de fato me interessa, gero um gosto pelo negócio e começo a desenvolver. E aquilo vai me chamar para a vida, vai me chamar de fato a ter responsabilidade, que é o que falta muito hoje, o senso de responsabilidade. Muitos pais querem dar para os filhos o que eles não receberam. Isso, né? É verdade. E com essa oferta de dar o que não receberam, eles tiram dos filhos, né, a oportunidade de desenvolver o que eles desenvolveram. Que foi, apesar de uma infância às vezes dura e complicada, desenvolveram a capacidade de resiliência, de enfrentar e de resolver problemas. Quando você dá tudo que você não teve, você tira a oportunidade da criança se desenvolver, do jovem, do adolescente. E é essa questão que faz com que muitos tenham hoje problemas. Era impossível imaginar um jovem com problemas emocionais tão cedo, há 10 anos, há 15 anos. Mas por que essa geração tem muito problema emocional? Porque eles passaram por um desequilíbrio na formação. Foi tirado a parte da dificuldade. Exato. E o ser humano não pode ter uma vida sem dificuldade. Ele tem que aprender que a dificuldade forma caráter e forma ali a força de resolver o problema, de pensar em soluções. Às vezes, quando um pai diz não para o filho, muitas vezes não é porque ele não poderia comprar aquele brinquedo, mas é porque ele entende que aquele é o momento de estabelecer um limite. Exatamente. Para que a criança entenda que o não também faz parte da vida, que as decisões contrárias, que as dificuldades também fazem parte de uma vida. E isso vai refletir por muito tempo na criança, né? E quando ela não tem esse filtro, vai se tornar um adulto que se frustra com pouca coisa. Qualquer coisa é uma frustração, porque ele teve uma vida, uma infância de facilidade, num mundo que não existe. Ele não foi preparado para ser confrontado, não foi preparado para vencer um problema. Ele foi preparado para abrir a porta e está tudo feito, tudo certo. Ele não teve que varrer uma casa, ele não teve que lavar uma louça, né? Ele não teve que conquistar nada. Tudo que ele queria já estava ali. Então, na primeira dificuldade que ele enfrenta, ele se frustra. Ele fecha a porta do quarto, não quer ver ninguém, porque não foi preparado emocionalmente para isso. Isso é verdade. É o que acontece muito essa geração. O pessoal costuma chamar assim de geração de papel, né? Porque por qualquer dificuldadezinha menor que seja, ele não tem aquele poder de reação, de correr atrás, de buscar, né, resolver aquele problema. Ele já quer que esteja tudo pronto. Assim como hoje tudo na vida, assim, nessa parte tecnológica da gente, é tudo muito instantâneo, né?
Antigamente não. Antigamente a gente tinha que ir para cima do problema e resolver. Por isso que as gerações vão sendo mudadas. É verdade. Agora voltando para a política, Michael Oliveira, um prazer a gente receber você aqui hoje. Nosso podcast como é que você vê a atuação dos parlamentares, os vereadores da nossa cidade? A atuação deles em nossa cidade. Como você vê no seu ponto de vista? Olha, tudo que você generaliza é ruim, né? E quando você não tem nada a dizer, também é ruim, porque aí você se torna uma pessoa neutra, em cima do muro, morno, como a gente diz, e não dá para ser morno e nem não ter posicionamentos. E a gente olha para a política hoje, para o posicionamento parlamentar, com um olhar tipo que dá para melhorar. Dá para melhorar no sentido de que não se fala das pessoas. Eu não falo, quando eu digo em melhorar, eu não falo do candidato enquanto CPF. Sim. Eu falo do candidato enquanto do vereador, né, em fato, enquanto CNPJ, o poder administrativo que ele adquiriu ao vencer as eleições. E o que é que dá para melhorar? É o termo técnico, é saber de fato qual é o seu papel, qual é a sua função para o município. Porque a gente vê muitas pessoas que se colocam na política por razões diversas, menos pelas quais de fato deveriam, que de fato é um espírito público. Isso falta, né? Não em todos, como eu disse, volto a dizer, não generalizo, falta em alguns o espírito público, na maioria, né? Porque não entende o posicionamento de um vereador, o poder que tem um vereador. Então dá para melhorar no quesito atribuições, saber exatamente por que eu estou ali, qual é o meu papel diante da sociedade, uma atuação mais firme e independência, né, que é necessário, fundamental que um parlamentar ele seja independente, ele tenha um posicionamento, e nos falta hoje na Câmara, e não só em Penaforte, eu quero deixar bem claro que isso é um problema de muitas cidades no Brasil, essa visão da política nacional na Câmara. E não pode ser dissociada de forma alguma. Por quê? Porque onde eu tenho andado, e aí eu me refiro agora a você, eleitor, que está nos assistindo, quantos deputados vieram à sua casa fazer campanha? Nas de vocês já vieram algum? Não. Quantos senadores? Não. Quantos governadores? Presidentes? Ninguém vem fazer campanha. Não desse nível. Quem faz a campanha desse pessoal? São os vereadores e às vezes o prefeito, mas principalmente os vereadores. Então, o que é que eu sinto falta na nossa Câmara e também nas outras, né, que deixo claro, não é um problema só nosso, é que um vereador ele tenha um posicionamento claro, direto, específico sobre a política nacional, porque ele é a ponte de ligação entre o cidadão e o deputado. É ele quem faz a campanha do deputado, do governador, do senador, porque ele não tem um posicionamento claro e específico sobre a política nacional, porque ele não diz o que pensa, porque ele não passa para a população o que o deputado que ele pediu o voto está fazendo, né? Falta essa ponte, porque o eleitor no seu dia a dia, ele toma conhecimento de algumas coisas, mas aquilo passa despercebido. É diferente de eu, como vereador, chegar para o eleitor e dizer, olha, o nosso candidato que nós votamos para deputado estadual, para deputado federal, apresentou tal projeto, nessa área ele pensa isso, ele fez isso, e na política nacional ele está um tema, eu vou citar um tema só para exemplo. Sim. Vamos falar aqui, por exemplo, de aborto. Nosso candidato que a gente votou aqui, o que é que ele pensa sobre o aborto? Isso, um vereador tem a obrigação, no meu entendimento, de passar para a população, porque a nossa população ela é cristã. E aqui, quando fala cristã, não é cristão evangélico, eu falo de modo geral, o cristão católico tradicional, apostólico romano, e o católico protestante, que hoje ganhou essa conotação de evangélico, né? Nós somos a maior parte da população. E os dois nichos religiosos são contra o aborto. E volto a dizer, não na sua totalidade, porque sempre tem exceções. Sim. Mas são contra. Se isso é apresentado como argumento no período eleitoral dos deputados, dos senadores, dos presidentes, o eleitor vai tomar uma posição.
mas isso não é oferecido ao eleitor, isso é negado. Né? Não é Com passado. certeza. Eu nunca vi nenhum dos que já passaram na nossa residência ali na Queimada Grande, que pediram votos para deputado, dizer o que é que o deputado defende. Não, esse deputado aqui é a favor de liberação de droga, ou contra. Esse deputado é a favor do aborto, ou contra. Sim. Não me foi apresentado, não me foi dada essa oportunidade, embora eu tenha um posicionamento e o eleitor também tem, por pouco conhecimento que possa ter, todo mundo tem ali um ponto de vista para dar. Então o eleitor não pode ser passado para trás. Ele precisa ouvir do candidato que é a ponte, que ele tem um representante que se pareça com ele. Afinal, nós votamos por representação. Se é representatividade, eu preciso dizer o que eu penso, o que eu acho, como eu acredito, porque o eleitor vai procurar alguém que se parece com ele, com aquilo que ele acredita. Da mesma forma, vai para o nível federal. E aí eu preciso apresentar a ele as opções que ele tem dentro daquilo que ele acredita na vida profissional, na vida familiar, na vida política, na vida religiosa. São temas separados, mas conjuntos. E todo eleitor, volto a dizer, com pouco ou com muito conhecimento, tem uma opinião acerca disso. E isso não pode ser negado a eles. Então falta esse vínculo de transparência, de ideias e ideologias que estão por trás dos candidatos, que eu sou, como vereador, e os outros também, responsável por apresentar à população. Com certeza. Esse é um ponto que você tocou aí muito importante. Que durante todo esse tempo que eu vejo, que eu acompanho as eleições, aqui no nosso município, acho que raramente teve um que tenha exposto isso aí que você colocou, né? Essa representatividade. Que muitas vezes falta para quem está lá de início, está atuando lá agora, né, nesse mandato. É só aquela coisa, chega, pede seu voto, pronto, mas não como se citou a exemplo nacional, né, uma política estadual, federal, chega lá, se meu vereador é esse, se apresenta, você votou em mim na outra e quer que você vote. Aí mas a questão de deputado, senador, governador, muitas vezes muita gente não quer nem saber assim o que é que ele defende. Não, vou votar nele porque meu prefeito ali vota nele, meu vereador vota nele. Não quer nem saber. É por isso que eu chamo a atenção para o termo técnico do candidato saber qual é o seu papel. Porque ele tem uma responsabilidade extraordinária, porque o eleitor confia nele. Ele é o candidato de ponta. E é isso que eu tento deixar claro quando eu converso nas minhas visitas com todos os eleitores, onde eu tenho ido, que é atentar para o papel fundamental e de importância que um vereador bem posicionado tem. E hoje, infelizmente, os nossos vereadores, alguns, né, boa parte, não tem noção do poder que tem. Se tivesse noção mínima do poder que eles têm, não agiriam da forma como agem muitas vezes. Né? São políticos que, se bem posicionados, fazem coisas extraordinárias, mas muitas vezes deixam escapar pelas mãos a oportunidade que têm. E eu fico muito triste quando eu vejo alguém que conseguiu, que recebeu do povo o poder de estar ali na representação e não faz jus, né? Não faz jus ao cargo, não entende o que é liturgia do cargo, não se comporta como tal, anda pela rua como se fosse qualquer um, e não é assim. Você está numa posição de destaque, você tem que ter uma indumentária, uma aparência que condiz com quem você é. E aí a Bíblia até fala sobre isso. Efésios capítulo 4, né? O apóstolo Paulo, no versículo 7, salvo engano, vai dizer que andeis como é digno da vocação a que fostes chamados. Ora, se eu sou vereador, ando como é digno que um vereador ande. Você olha para um advogado e você conhece ele pela fala, pela vestimenta, pela educação. Um delegado de polícia é a mesma coisa, um policial militar, um policial civil. É verdade. Você conhece o comportamento. Porque a gente não consegue identificar um vereador. Se alguém não disser que aquilo é um vereador, você não sabe. Por quê? Não é um padrão moral. E deveria ser. Você é um espelho para a sociedade. Né? Você não é o tipo de pessoa que vai e entra numa briga, num bar. Não pode. Na condição de vereador, de prefeito, você não pode estar envolvido nisso. Você é um cidadão espelho. Você está ali para representar famílias. Que tipo de representação você vai oferecer para as pessoas? E é por isso que hoje os pais, eu pergunto para alguns pais, você gostaria que o seu filho fosse um candidato a vereador? E quando a gente faz essa pergunta, o pai diz, Deus me livre. Exatamente. Eu não quero que o meu filho entre. Por quê? Porque tem uma má impressão
da política, infelizmente, quando deveria ter do político que se comporta mal. E aí eu digo, olha, a política não é ruim. Eu comparo a política com uma panela de ouro. Você pode colocar o que quiser dentro da panela, ela não perde o valor. Você só deixa de usar naquele momento. E aí eu uso a comparação. Uma panela de ouro cheia de esterco, você usa? Você cozinha nela? Não. Mas ela perdeu o valor? Não, ela continua sendo de ouro. O que é que se faz para utilizar? Limpa, esteriliza e utiliza. A política é a mesma coisa. Não é a política que é ruim, é a mentalidade de algumas pessoas que entram nela, que não tem um espírito público, que não tem um objetivo, uma razão que levou a participar. E a nossa participação na política é exatamente para isso. Nosso objetivo não é simplesmente ganhar. Não, ganhar, para mim, é um bônus. O principal objetivo é servir, o prêmio maior é servir. Então eu não faço de tudo para ganhar, porque eu entendo que o maior não é ganhar, é servir. E eu posso servir mesmo sem mandato, mas é preciso de um mandato para dar força àquela vontade de servir. Né? Porque todo mundo é político, mas nem todo político tem mandato. É verdade. E, Mike, conta aqui pra gente aqui, o pessoal de casa quer saber, de que maneira a sua família influenciou você na decisão para entrar na política e como eles vêm te apoiando até o presente momento, nessa sua caminhada que é dura. Olha, a nossa influência da família, ela não vem direto da política. Ela vem de um comportamento familiar. E isso, o amor pela família faz muita coisa. Eu acho que é a força maior que o ser humano tem, se chama exatamente esse amor pela família. Porque quando você desenvolve esse amor no seu dia a dia, você é capaz de tomar decisões que, às vezes, se você não tivesse aquele sentimento, porque eu acredito que nós, seres humanos, somos movidos a um sentimento. Ou um sentimento ruim, ou um sentimento bom. Mas isso é o que nos move. O sentimento e um desejo de mudança. É aquilo que nos faz acreditar que o dia de amanhã é melhor do que o de hoje, vai ser melhor do que o de hoje. Né? E a gente acorda com essa esperança. Então, esse ensinamento familiar de valorização do pai, da mãe, dos irmãos, dos avós, isso fez gerar em mim um sentimento de políticas públicas voltadas para isso, porque a gente não tem. Não tem uma política pública hoje voltada para a família. Não existe a Secretaria da Família. Não é obrigatório existir, mas seria ótimo se existisse. Por quê? Porque existem conflitos familiares que surgem, que por mais que a família tenha uma boa estrutura, e que infelizmente muitas não têm, e eu não falo de estrutura aqui financeira, eu falo de estrutura emocional para lidar com problemas, surgem problemas que o pai não sabe por onde ele vai começar para resolver. Ou o contrário, o filho tem um problema com o pai. Né? A gente sabe que tem pais que também, às vezes, trazem dificuldade pela sua formação e acaba gerando conflito com os filhos. Não é o filho problemático, é o caso do pai problemático ou da mãe problemática, em que o filho também não tem noção de como ele começa a resolver aquele problema. Então, a nossa caminhada para a política se inicia nesse ambiente, num ambiente de uma necessidade urgente de reparar alguns danos no núcleo familiar. Porque eu costumo dizer, a família estando bem, o restante pode estar péssimo. Lá fora pode estar chovendo canivete. Se a sua família estiver bem, você tem força suficiente para reconstruir qualquer situação, começar de novo e vencer. Mas o contrário também é verdadeiro. Se lá fora estiver chovendo barras de ouro, você tem casa, carro, emprego, estabilidade, tem tudo. Mas se a sua família estiver destruída, você não tem alegria, não tem prazer de usufruir os bens que tem. Então, tudo começa na família. Então, políticas públicas voltadas para a família é uma coisa urgente, necessária, porque é lá que está o segredo de tudo. É uma família equilibrada, é uma sociedade equilibrada. Tudo que se desenvolveu hoje em torno de comunidades, que o mundo antigo, que a idade antiga manifestou através de pessoas, se manifestou através de famílias. Foram famílias que começaram grupos, que formaram as polis, que formaram as cidades e deram origem a tudo que a gente vê hoje.
Então, a família é a base de tudo. E pensando nisso, a gente entra para a política, não para falar só de família, mas essa é a motivação. Obviamente que as outras áreas importam, que os outros projetos também são importantes, mas o que eu uso como combustível para entrar é exatamente a família. Primordial, né? Coisa primordial. Mike, já falando que você está falando em religião, como você vê a questão de religião e política? Assim, porque a gente vê muitos evangélicos agora muito no mundo da política. Como assim você avalia essa questão assim de fé, a fé e a política? Tem como essas duas coisas dar certo, assim, no seu modo de ver? Muito boa essa pergunta, excelente. Olha, durante muito tempo a gente perdeu tempo por um negócio chamado dogmas, né? Todas as religiões têm seus dogmas, têm ali os seus pontos que dão um norte para você. E nós tivemos uma formação, e eu digo nós, o grupo evangélico, que muitas vezes nos afastou da política. Sim. E a gente perdeu tempo. E eu falo isso dizendo que isso foi até uma forma de ignorância. Porque nas nossas mãos, na mão do evangélico, está sempre o quê? A Bíblia. E aí a gente pega a Bíblia. E eu desconheço o evangélico que diga que é evangélico, que nunca pregou, que nunca discorreu sequer uma palavra acerca da história de Daniel, da história de José, de Davi. Homens que não fizeram outra coisa na sua vida a não ser política, na sua vida profissional, digamos assim. Sim. Nós olhamos para Daniel, um dos profetas maiores do Antigo Testamento. Daniel é príncipe, está lá no reino de Israel, vem o Império Babilônico, leva Daniel cativo, né, o rei Nabucodonosor, segundo os historiadores, e Daniel, junto com outros príncipes, é levado a servir no castelo na Babilônia, na Mesopotâmia. Ele já era príncipe, e isso é o quê? Um cargo político, é uma função política, o príncipe. Ele chega na Babilônia e é chamado à administração, como um dos sábios, por se destacar, e assume posições políticas. Ele é prefeito, ele é sátrapa, ele é governador, e morre numa posição política. E em nenhum momento nós vamos ver Daniel se desviar do seu propósito religioso por causa da política. Nós vemos Daniel fiel a Deus do início até o fim. Um homem que recebe revelações extraordinárias no Antigo Testamento, mas era político. E por isso que eu falo da ignorância, porque muitas vezes carregamos a Bíblia e não paramos, durante esse tempo que perdemos, para analisar homens como José. Quem nunca pregou sobre José, o filho de Jacó, que foi vendido, que foi colocado no poço, que foi parar no Egito, na casa de Potifar, depois administrou a prisão, depois Faraó colocou esse homem para ser governador. Que cargo é esse? Político. Morreu num cargo político, nunca se desviou do seu propósito religioso. Então, como eu vejo a política e a religião unidas, não dá para separar. A gente perdeu muito tempo achando que entrar na política desvirtua a pessoa. Não. Se você foi desvirtuado, você já era desvirtuado, não foi o meio que te desvirtuou. A garça entra na lama todos os dias para pegar o peixe. Ela é branca. Eu nunca vi uma garça suja. Ela sai e entra da lama branca. Por quê? O meio tem as suas dificuldades. Mas se você tem formação, se você tem base, se você tem conhecimento, e se você tem, e aí eu volto a falar, propósito, aquilo te sustenta em qualquer ambiente. Que homem ou que mulher fraca seria esse ou essa se a gente se desviasse do propósito simplesmente porque entrou na política? Ora, uma queda não acontece do nada. O pneu de uma moto não fica careca de uma vez. Você está aqui, o pneu novo, de repente ele está careca. Não. Você rodou bastante até que ele ficasse careca. Né? A mesma coisa é o desvio da função ou o desvio em qualquer ambiente, não só no ambiente político. Acontece quando? Quando você deixa de fazer o reparo antecipado.
Você colocou o pneu na moto, não reparou. Fez uma viagem sem reparar. Aconteceu um acidente. Aquilo não foi do nada. Você não trocou o pneu. Da mesma forma, é no âmbito religioso. Se você desviou a entrar na política, o seu desvio começou antes. Não foi a política que te desviou. Não foi a política que te mudou enquanto cristão. Você que se deixou levar antes mesmo de entrar na política. Você já estava desgastando o rastro do pneu e não trocou. Não fortaleceu a sua base. É isso que esses homens mostram para a gente, né? Tanto o Daniel, como o José, como o Davi e tantos outros que tiveram cargos políticos e que venceram e permaneceram com as suas origens apesar disso. Então o cristão não só deve, mas precisa cada vez mais, tanto o cristão católico como o cristão evangélico, participar. Porque assim, a ausência das pessoas boas e de bons pensamentos não faz com que a vaga não seja ocupada. Pelo contrário, alguém que não tem ideias, nem projeto, nem propósito, vai acabar ocupando aquela vaga e decidindo tudo, que é o que a gente viu durante a pandemia. Decisões políticas fechavam e abriam comércios. Ditavam horas para você fazer tal coisa ou outra. Então, a política mexe apenas em tudo e a gente não pode ficar de fora, sendo a maior parcela da população brasileira. Seja evangélico ou seja católico, precisam participar. Verdade. Muito bem. Mike, você é o presidente do PL aqui no município de Penaforte, não é isso? Isso. Então, como foi sua jornada até se tornar presidente do PL? O que te levou a escolher por esse partido aqui na nossa cidade, né? Porque é um partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, se eu não estiver enganado. Isso. Correto? E quais são, como é que eu posso te dizer aqui, quais os objetivos do PL para a cidade aqui de Penaforte? Como pretende impactar positivamente? Olha, esse processo eu não tinha um objetivo, na verdade, de ser presidente do PL. É algo que acontece no meio do caminho. Sim. Né? Eu tinha um objetivo apenas de me filiar ao partido, não ser presidente, porque é muita responsabilidade você ser presidente e ser candidato ao mesmo tempo. É verdade. É muito corrido, é muito difícil, árdua tarefa, porque você tem responsabilidades para além de ser candidato. E procuramos nos filiar, porque o PL já estava em Penaforte. Sim. Já havia vereador com mandato do PL. Não sei se muita gente sabia, mas já existia. E nós tentamos nos filiar. E não deu certo, e eu não queria outro partido. Certo. Porque, assim, ideologicamente, acho que me encaixo melhor hoje no PL, né? Pelas pautas que o PL defende. Sim. E, estando ao espectro da direita, eu costumo dizer que eu sou de direita, mas não porque eu concorde 100% com o que a direita defende, e a mesma coisa também é porque eu discorde 100% do que a esquerda faz. Não é isso. Quando você define, pelo menos no meu caso, e eu acho que é sensato dizer isso, quando você escolhe um espectro político, é porque aquele espectro político te parece muito mais com você e tem pontos que você defende a mais do que aquele outro que você não se identifica. E o contrário também é verdadeiro. Quando você deixa de escolher o outro, sim, é porque os pontos que você discorda são mais do que os que você concorda. E isso faz com que a gente escolha um lado ou outro, certo? E aí é escolher de forma consciente e não de forma ali aguerrida demais de levantar uma bandeira cegamente. Não, eu não levanto uma bandeira cegamente. Tem pontos na direita que eu discordo. Exatamente, entende? Porque assim, tem uns que se chama de extrema-direita, né? Que concorda com tudo, como você está falando aí. Isso, que é 100%. É 100%. Né? Que não consegue tecer uma crítica. Isso. Né? Então, eu consigo tranquilamente apontar erros do ex-presidente Jair Bolsonaro, acertos, e tem gente que não consegue. Uma coisa, por exemplo, que eu acho que foi um erro dele. Eu acho que quem derrotou o Jair Bolsonaro não foi o PT. Foi o próprio Jair Bolsonaro. Também concordo. Com uma decisão que alguém pode falar de qualquer outra, mas para mim a principal, a fundamental, foi o corte da verba das TVs, das televisões. Por quê? Porque o cidadão popular se alimenta de informações pela TV. Se você perguntar a um cidadão comum no seu dia a dia
O que fez o governo Bolsonaro de bom para a população, ele não sabe dizer, porque a televisão não mostrou, porque não recebia verba e automaticamente batia no governo porque não estava recebendo. E o que é que ia fazer de diferente se eu não estou recebendo? Né? Então ele erra ao cortar essa verba e aí não tem nenhuma notícia boa que sai do governo dele. E acaba que ele deu um tiro no pé com esse corte. Até porque eu entendo, sim, a posição dele, que ele queria enxugar gastos, economizar, mas este gasto poderia ter sido mantido para o bem do próprio partido, da própria direita. Ele teria muito mais possibilidade de chegar a um segundo mandato e de apresentar à população. Claro que todo mundo erra, ele, acredito que também já deve ter chegado à conclusão de que cometeu algumas falhas. Isso não faz com que, eu não vote nele. Se ele for resgatado, né, e tiver novamente os direitos políticos e for o candidato da direita, obviamente que eu voltarei a fazer o voto em Jair Bolsonaro. Porque, assim, eu sou de direita, não defendo uma pessoa, eu defendo ideias. Se o candidato que representa aquelas ideias naquele momento for ele, vai levar o meu voto. Se for outro, vai levar o meu voto, porque, como eu digo, eu não defendo pessoas, eu defendo ideias. Sim. E aí, voltando ao partido, né? Buscamos nos filiar, não deu certo, não tivemos um retorno a tempo, estava chegando o período de filiação para que se pudesse concorrer, 6 meses antes, para que você tenha o direito de concorrer, precisa estar afiliado 6 meses antes. Estava chegando esse período e não obtive resposta da administração do PL local. Então, me comuniquei com um deputado em Fortaleza, através de parceria que a gente tem ali com o então secretário de Cultura na época de Juazeiro do Norte. Sim. E fez a ponte e conversamos com o deputado mais votado do PL em Penaforte, que foi o doutor Jaziel, né, que a Igreja Assembleia de Deus sempre acompanha o Jaziel e a Silvana, doutora Silvana, que também é deputada estadual. Esse casal sempre recebe o apoio da Assembleia de Deus do Estado do Ceará. Então, através dele, conseguimos a presidência do PL. E aí começamos a montar um grupo para participar das eleições, né? Correndo atrás de pessoas. É claro que foi já muito em cima aqui do prazo de filiações. Foi apertado, né? Foi apertado para a gente se organizar, mas a gente queria participar de toda forma para marcar uma posição, iniciar um projeto, que de fato era dar as caras do partido. Sim. Porque o partido existia, mas ele estava ali deitado, em berço esplêndido, né? Quietinho. Estava só na dele ali. Estava na dele, não tinha ainda se apresentado de fato. Tanto é que, se eu perguntar para vocês se houve campanha, se vocês viram o PL fazer campanha aqui, não teve. As campanhas que teve durante o período presidencial foram feitas por apoiadores comuns do povo. Sim. Não foi o PL de Penaforte que encampou, mas já estava aqui, né? E isso é o que a gente pensa para o futuro. É formar cidadãos, independentemente de querer se filiar no PL ou não. Eu acho que já é vantagem suficiente você formar pessoas que pensam mais sobre a política, entendendo o que é a política, para participar de um pleito, disputar, sabendo qual é a sua função, o que é quociente eleitoral, o que é sobra, o que é um partido, o que é que precisa para ser um candidato, desmistificar um pouco a política. Então, para o ano seguinte, a gente quer formar turmas de jovens e abrir para a população em geral, aprender mais sobre política, trazer, é claro, filiados ao PL que queiram disputar, e principalmente mulheres. A gente enfrenta uma dificuldade na política com as mulheres, que é uma coisa muito séria, que precisa ser falada, comentada, que aparece na televisão uma propaganda que diz: por mais mulheres na política. Tudo bem. Mas, como assim? A mulher está sendo impedida? Quando a gente vê aquela propaganda, parece que a mulher ela é barrada de ser candidata. E eu desconheço, até hoje eu não vi ninguém que foi barrado porque era mulher. É o contrário, a gente procura as mulheres para ser candidata e muitas vezes elas não se identificam com o meio político. Não é que a mulher é impedida, mas a propaganda deixa o cidadão pensar que a mulher é impedida de ser candidata. Não, às vezes ela não se identifica. É a mesma coisa, mulher caminhoneira. São muitas? Não, são poucas, elas não se identificam. Mulher que dirige ônibus.
É poucas, elas não se identificam. Então, não é porque a mulher é impedida de ser motorista de ônibus ou impedida de ser caminhoneira, não. A mulher tem a mesma capacidade de desenvolver essa atividade. Se ela se interessar, ela faz. Então, a gente quer que elas tomem conhecimento acerca dos assuntos políticos, da formação política e queiram participar. Que não sejam chamadas em cima da hora e entram ali por uma questão de cota, né, mas que queiram participar. Porque, que eu tenho lembrança, a gente só teve em Penaforte 3 vereadoras. Que eu tenho lembrança, pela idade que tenho, 2 filhas do seu Ismar e Poli, que teve um mandato. Que eu lembro. Não lembro de mais alguém. Pode ser que tenha tido, mas eu não tenho lembrança pela minha idade. Né? Acho pouco. Acho pouco para uma cidade do nosso tamanho, com o tempo de emancipação que se tem, é pouco. Nunca tivemos uma mulher candidata a prefeito. Não. E olha, se eu perguntar a qualquer um como é que funciona uma casa sem uma mulher, é totalmente diferente. A casa que só tem homens, ela tem um comportamento. A casa que tem mulher é outro. Verdade. Então a visão da mulher na política é fundamental. E nós do PL queremos trazer a mulher para a política com um pensamento crítico, que entenda o que está fazendo lá e a importância dela numa Câmara. Por que não ter 2 vereadoras ao mesmo tempo? Nós tivemos poucas e quando tivemos nunca foi 2 ao mesmo tempo, foi uma por vez. Uma por vez. Né? Então a mulher precisa participar mais. Né? Então eu já quero estender esse convite a você, mulher, vem para o PL, a gente quer você no PL, mostrando o seu ponto de vista. É fundamental a forma de você ver política, porque como homem eu tenho pensamentos acerca do que eu acho que seria bom para a população feminina, mas é diferente do que uma mulher pensa sobre a necessidade de uma mulher. Né? Então é fundamental que ela participe da política e esse é o nosso objetivo, formar cidadãos que queiram fazer parte da política, entendendo qual é o seu papel, e não entrar pensando em arrumar um emprego na Câmara. Para mim, a Câmara não é um lugar de emprego, é um lugar de servir. Óbvio que tem um salário. Sim. E olha só, eu estou disputando o cargo. Eu não sei quanto ganha um vereador, Penaforte, e não me interessa, porque eu não estou disputando pelo valor que o vereador ganha. Eu já ganho, eu já tenho um trabalho, eu já desenvolvi uma atividade econômica, eu não vou viver especificamente disso. É óbvio que é necessário para que se desenvolva a atividade parlamentar, para que você tenha ali como cobrir os gastos do mandato, é importante. Mas eu quero com isso dizer que isso não é o que me chamou. Não é o fato do valor que um vereador ganha e nem o título de vereador, porque o título não está servindo para muita coisa, em muitos casos, né? Porque a pessoa não tem ideia, não sabe usar o poder que tem. Não tem coragem de descer a Fortaleza muitas vezes e conversar com o deputado. E eu acabei de mostrar que dá para conversar mesmo sem ser vereador. Sim, e desconheço filiação. O deputado que não quer receber um vereador pelo fato já comentado. Todo vereador faz base para deputado. Qual é o deputado que não quer receber o vereador? É verdade. Então, se o vereador não busca trazer projetos, mesmo que ele vá atrás e não consiga, mas ele dá satisfação à população que foi, que conversou, e fica ruim para quem? Para ele que foi? Não, fica ruim para o deputado, se não fizer. Se ele der essa visibilidade. Então, dá para buscar recursos. O problema nosso aqui, local e também nas cidades vizinhas, muitas vezes, é ficar esperando que o gestor principal, que o prefeito vá. O vereador, agora na campanha, a gente vê muitos no discurso, durante ali os eventos, as carreatas, os comícios, não tem coragem de falar com o cidadão que ele vê todo dia. Como é que essa pessoa tem coragem de descer para Fortaleza e conversar com um deputado que ele nunca viu? Sim. Entende? É na hora do comício que você consegue discernir quem tem o mínimo de capacidade. Volto a dizer, a principal atividade parlamentar está baseada e fundamentada no diálogo. Se ele não dialoga com a sociedade, com as pessoas, com o eleitor, nem num comício, vai fazer o que numa Câmara? Ficar sentado lá na cadeira, né? Como a gente vê de costume. Lá na tribuna. É difícil. Até ir para a tribuna. Meu amigo Mike Oliveira, voltando aqui, como o Igor Piancol tinha lhe perguntado, você é presidente diretor do PL aqui na nossa cidade, né, em Penaforte. E o PL tem diretrizes de não fazer nenhum tipo de parceria com o PT, correto? Correto. Correto? Aí mais vejo que tem candidato aqui na nossa cidade do PL fazendo política por candidato
ao executivo do PT. Como essa situação? Explica para mim como é sangue de caroço, como matou CD, né? Olha, a gente conseguiu a muito custo, como eu disse, em cima da hora, formar uma chapa. E aí teve coisas que a gente não pôde negociar porque estava em cima da hora. Né? E a gente mantém exatamente essa formação, de que o PL, nós recebemos uma diretriz nacional de não apoiar um candidato a prefeito e de nenhuma outra categoria que fosse, do PT, do PSOL, do PCdoB, do PCO e do PV. Por que essas legendas? Porque elas não são apenas legendas de esquerda. Hoje o PT está classificado entre os partidos de extrema esquerda no Brasil. Eles são claros e diretos. Eles não têm mais papa na língua. Eles dizem o que pensam. Né? Hoje eles não se escondem mais. Não é o Lula Paz e Amor de 2002. É outro. Ele hoje não esconde mais o que ele pensa sobre a família tradicional. Se você, cidadão, procurar na internet as falas do então presidente Lula, na reunião do Fórum de São Paulo, o que ele falou sobre a família, o que ele falou sobre o tradicionalismo, já deixa claro. E ele também, ao declarar, quando o ministro Flávio Dino foi nomeado ao STF, ele declarou: temos a alegria de dizer hoje, companheiros, que temos um ministro comunista na Suprema Corte. Eles não escondem mais que são extrema esquerda. Né? E basta você olhar no mundo o que fez a extrema esquerda através do comunismo, principalmente, e do socialismo. Não teve um lugar no mundo que deu certo. E o único lugar nas repúblicas recentes em que foi implantado 100%, e olhe como está, o socialismo, o comunismo foi implantado 100% na Venezuela. E olhe como está a Venezuela. E olhe a vergonha que o Brasil está enfrentando com um governo apático, que não condena, que não toma um posicionamento firme acerca do que acontece na Venezuela. Então, não me incomoda o fato de existir gente de esquerda ou de extrema esquerda. O que me incomoda é a ignorância de alguém de extrema esquerda falar de democracia. Não dá. Não tem valores democráticos. Não entende o que é democracia. Eu não posso defender a democracia e, ao mesmo tempo, segurar a mão de Nicolás Maduro, de Xi Jinping, de Daniel Ortega. Sim. Não dá para segurar a mão de Gustavo Petro, né, da Colômbia. Não dá. E falar de democracia. Então, hoje, as alianças que o Brasil tem feito, inclusive com a Rússia, são alianças vexatórias à política internacional. Nós não temos aliança com países democráticos. As nossas principais alianças nesse governo, infelizmente, são com países totalitários que fazem essa jogada. E aí volto à política local. Estes candidatos tiveram o entendimento de que os dois lados do espectro políticos eram de esquerda. E aí, como argumentar? De fato, são. Realmente é. Né? Então, muitas vezes eu até me pergunto, né? Porque tem cara que fala tanto em direita que não vota em direita, mas no município da gente mas aí, não tem como votar em direita. O nosso município não tem nenhum candidato na executiva de direita. Mas aí, como eu disse, a gente recebeu aquele filtro que eu citei dos partidos do Diretório Nacional de que não deveríamos apoiar esses partidos porque você não dialoga com a extrema esquerda. Você consegue dialogar com a esquerda, mas com a extrema esquerda não. Com a extrema esquerda você só pode dizer sim. Enquanto você estiver dizendo sim, tá ótimo. No dia que você disser um não, você não presta. Você pode ter feito 99%. Se você 1% falhou, você vai ser destruído por aquela parceria inicial. Então, optamos aqui, exatamente orientados pelo Diretório Estadual, de que fizesse oposição a qualquer um que fosse do PT. Então, a oposição ao PT, no caso aqui, é a candidatura de Luiz. Né? Então, por isso, nós optamos por apoiar, acreditando, e aí muito para além das questões ideológicas, acreditando também na capacidade administrativa, né? Pelo que ele já fez. Não é baseado em pensamento de que como é que é Luiz na prefeitura. Não, a gente já tem um preâmbulo, uma visão de como é Luiz na prefeitura. Né? Então, administrativamente, foi melhor para o município, foi melhor para a cidade de Penaforte. E, independentemente do que possa acontecer
para algumas pessoas do modo individual, do modo geral, é bom para o município. E pode acontecer de que futuramente Luiz faça campanha para o PT. Pode sim. Entende? Só que eu não sou a favor, e jamais serei, de que a gente se abstenha de votar. De que vote nulo, que vote em branco. Eu acho isso uma coisa muito ruim, né? Tanto se lutou pelo direito do voto, para agora a gente jogar fora, votar em branco, votar nulo, né? Não dá certo. Então você tem que tomar um posicionamento. Você precisa mostrar, diante do que você tem no momento, o que é que você pensa diante da situação agora. Obviamente, e ninguém concorda em tudo quando se apoia, né? Digamos que Luiz venha fazer campanha futuramente ao PT. Não é porque eu apoiei Luiz e apoio agora que eu vou concordar. Não sou obrigado a concordar, mas eu tenho que respeitar. Né? E eu acho que o jogo democrático é isso, é você respeitar o direito do outro, né? E aí volta a dizer, o que me incomoda não é ter gente de direita ou de esquerda, é ter gente que não tem o mínimo conhecimento sobre uma coisa ou outra e às vezes passa vergonha, dizendo que é uma coisa que ele não sabe o que é uma coisa difícil. Por exemplo, uma pessoa de direita, ou melhor, de esquerda, dizer, sou de esquerda, mas sou contra o aborto. Não existe. O político de esquerda vota a favor do aborto. É falta de conhecimento. Sou cristão, sou a favor do aborto. Não, você, me desculpe a palavra, você é o ignorante acerca do cristianismo. Se você de fato fosse cristão, você saberia que tem um posicionamento. Você pode ser a favor do aborto. Você só não pode ser cristão com esse pensamento. Vai contra os princípios fundamentais. Então, tem coisas que você pode defender, você só não pode juntar água e óleo não mistura. Verdade. Tem princípios que são claros e cristalinos em cada segmento. Seja o que você quiser ser, você tem liberdade. Mas não dá para você se contradizer dentro do argumento da política que você diz defender. Eu mesmo, assim, para falar a verdade, para quem está em casa, eu não estou defendendo aqui nem direita e nem esquerda, porque para mim mesmo, como pessoa, pelo pouco entendimento que eu tenho, eu nem acredito em nem esquerda e nem acredito em direita. Para mim, eu acho que quando o político está lá, essa questão de esquerda e política, no meu modo de ver, eu vejo mais como um fanatismo, mais uma coisa do tipo. Eu não acredito muito, não. Hoje eu vejo que os caras estão mais afim do poder. Eu acho que essa questão de direita e esquerda fica mais por fanatismo das pessoas, né? Que carrega uma bandeira. Muitas vezes não entendo o que é que isso vai levar o cidadão, não é? Pronto, essa última palavra da sua fala eu vou pegar, não entende. No geral, se você fizer uma análise sem ter um conhecimento prévio sobre o assunto, você acaba dizendo, eu acho que tanto faz. Né? Mas se você pegar, e aí é onde volta a importância do vereador dizer para as pessoas o que faz o deputado. E aí é onde está a diferença. Você pega aqui 100% dos deputados de direita, pega 100% dos deputados de esquerda, e aí você estabelece a diferença entre esquerda e direita. Como vota os deputados de esquerda na questão das drogas? 80% vota a favor. Como votam os deputados da direita? 80% vota contra. É nisso que está a diferença. Às vezes não é uma diferença no quesito administrativo. Que às vezes o cidadão espera que o presidente administre diferente do outro. Às vezes não administra. Mas na questão de votar pautas que são caras às famílias, aí você vai ver, pode pesquisar, sem demagogia alguma, pode entrar nos relatos da Câmara Federal e Estadual, como votam os deputados da direita no aborto, nas drogas, saidinhas. A última votação das saidinhas temporárias para bandido. Sim. Você vai ver como votou os candidatos da direita e os da esquerda. É sobre isso. Às vezes a gente não diferencia no dia a dia, mas se você pegar o resultado do parlamentar, do senador, né, isso influencia diretamente. Olha, o PT hoje tem no Supremo Tribunal Federal, eu digo PT porque de fato foi o PT nos seus governos que nomeou ministros, tem maioria de ministros. Hoje lá tem 2 ministros do governo Bolsonaro, 1 ministro do governo Temer. Né? E o Gilmar Mendes, que eu não lembro exatamente de que governo, eu acho que ainda é de Fernando Henrique, se eu não me engano. Eu acho que sim também. O Gilmar Mendes. Então temos 4, não é isso? Entre 11 ministros, temos 4 que não foi indicado pelo PT. Isso quer dizer o quê? 7 foram. E aí a gente vai lá, todos, o PT
qualquer partido, na verdade. É assim, o presidente, se ele é de direita, ele vai indicar alguém que tem um espectro parecido para a Suprema Corte. O PT indicou quem? Algumas pessoas com espectro de esquerda para a Suprema Corte. Então, Fachin, advogado do PT, ex-advogado do PT. O mais recente, que foi o advogado do Lula, está lá. Acabei de citar o nome dele, acabei esquecendo que foi... Gilmar Mendes? Não, foi indicado por Bolsonaro. Flávio Dino. Comunista declarado. E aí vai todos os outros nomes, né? Roberto Barroso e os demais que foram indicados pelo PT. Ao todo são 7. Como esses ministros votaram na questão das drogas? Porque os 40 gramas de maconha foi aprovado pelo Supremo, não foi pelo Senado. É 40 ou é 20? Pelo Congresso, é 40 gramas. 40 gramas, né? 40 gramas. Como foi que eles votaram? 6 ministros do PT votou a favor. 6. De 7, 6 votaram. É nisso que se estabelece a diferença entre direita e esquerda. Não é que há unanimidade da esquerda nesse assunto e nem unanimidade da direita no assunto, entende? A direita vai ter sempre alguém na família, toda família não tem aquele filho que o pai corrige os 3, mas tem um que dá mais trabalho. Então, na direita tem, na esquerda também. Só que a maioria tem um posicionamento que parece mais com o cidadão brasileiro. E o cidadão, na sua essência, é de direita. Se você perguntar quantos são a favor de droga, a maioria é contra. Quantos são a favor do aborto, a maioria é contra. Quantos são a favor de saidinhas? A maioria é contra. Então, são todas pautas de segmentos da direita. As pautas da direita que você perguntar para o cidadão, ele vai dizer, a maioria, 80%, vai dizer que é a favor. Mas se você perguntar se ele é de direita e de esquerda, por falta de conhecimento, ele vai dizer, eu acho que eu sou de esquerda. Por quê? Porque ele tem, no imaginário popular... ele não sabe discernir, porque ele não tem um conhecimento fundamental para aquilo. E é isso que é o papel de estar em Penaforte na presidência do PL também, é desmistificar, é tirar essa ideia de fanatismo, né? Porque eu tenho que, por isso, mesmo que a pessoa erre, e é daí que eu tiro a ideia de não defender uma pessoa e defender a ideia, porque, se eu defendo a pessoa, tanto faz o que a pessoa fez, eu defendo a pessoa... Para mim, ela vai continuar 100%, porque eu defendo a pessoa. Mas quando eu defendo a ideia, quando aquela pessoa vacilar, eu tenho liberdade para trocar. Ou para chamar atenção, ou para corrigir, se eu tiver oportunidade. Mas as ideias vão permanecer. Né? Com certeza. Mike, voltando aqui mais nesse assunto aqui, mais uma pergunta aqui para você. Vamos continuar falando aqui de política, né? A gente já falou de família, falou de onde o Mike veio. E vamos falar futuro, né? O Mike está disputando a eleição, foi eleito, conseguiu uma vaga lá no Poder Legislativo, né? E quais são os planos prioritários que você pretende implementar caso seja eleito? Como eu já comentei aqui, deixei soltar uma pautazinha, que é a Secretaria da Família. A gente tem um objetivo, até pelo perfil da campanha, e como eu disse... essa é a motivação principal de participar, a gente tem um objetivo de apresentar esse projeto de criação da Secretaria da Família. É fácil? Não. Não é fácil. Não é uma coisa fácil, mas eu preciso, como parlamentar e principal defensor dessa causa nesse pleito, posso dizer isso porque eu, de fato, tenho analisado as demais candidaturas, cada um tem um ponto e esse ponto eu tenho visto que a gente tem representado melhor. E me sinto no dever, até orientado também pelo diretório estadual, né, porque eles fazem, o PL dá essas condições, é um partido que, de fato, ele ajuda o candidato, orienta, né, e eles analisaram a nossa campanha e dizem, olha, a tua campanha ela é bem voltada à família, então cabe aí um projeto sobre a Secretaria da Família, se parece com você. Então, um deles é apresentar esse projeto. Claro, vai haver conversas, vai se discutir o tema, vai ver a viabilidade financeira para isso, né, do município, se cabe dentro do orçamento do município, mas é uma coisa importante que precisa ser maturada. Outra coisa que precisa também a gente
trazer, que já houve essa discussão na cidade, que é os órgãos de organização municipal, que é o Demutran e a Guarda Municipal. Olha, é imprescindível. A nossa cidade é linda, maravilhosa, mas tem um movimento de carros e motos crescente para uma cidade do nosso tamanho. É muito movimentado. E está uma desorganização. A gente não tem uma vaga específica para estacionar, não é estabelecido claramente mão e contramão. Tem algumas plaquinhas, mas tipo não tem quem cobre as placas estão ali, mas não estão tendo serventia nenhuma. Isso, porque precisa de um órgão que corrija. É como o pai corrige o filho, né? Se ele erra, o pai está lá e corrige o menino, já fica esperto. Você sabe para que está servindo as placas? As placas estão servindo para quem vem de fora da nossa cidade que não conhece. Aí o pessoal tá... Algumas placas que ainda existem, o pessoal começa a seguir. Tipo essa da rua aqui, do caixa aqui, que a placa indica que é só um sentido único. Uhum. Certo dia um cidadão era de fora da cidade, ia descendo, lá veio um cara lá para cá, subindo na mesma rua, né? E o cara ficou assim, sem saber o que era que estava valendo. Se a placa tinha validade, ou era o que... Ou não. Aí o cara passou por ele só ficou parado olhando, aí disse, ia acontecendo um acidente. O cara veio na mão errada, mas ele não sabia, né? Que foi feito um projeto, colocou aquelas placas, mas não tem quem fiscaliza. Pois é, então essa é a principal necessidade de um órgão de trânsito. E a gente sabe que é muito sensível um órgão de trânsito de uma cidade pequena, pensando no cidadão, no seu dia a dia. Até porque a gente sabe que a condição econômica da nossa população não permite, muitas vezes, pelo alto valor que é tirar uma habilitação, a maioria não tem, né, uma habilitação. Comprar uma moto, sim, em dias, com transferência e tudo, é difícil, é caro. Então, numa cidade como Penaforte e cidades do mesmo porte, tem muita moto atrasada, muita moto sem documento. Por quê? Porque o cidadão é o meio que ele tem de ter um transporte, é o mais barato, é o que ele consegue. Então, o Demutran, numa cidade como essa, não é para perseguir esse cidadão. Não é para pegar alguém que não tem habilitação, não é para pegar alguém que está com uma motinha atrasada para trabalhar, que conseguiu com muita dificuldade, não. Um órgão de trânsito numa cidade como a nossa é para dar uma consciência de trânsito, educação de trânsito. O que é que vai ser cobrado num órgão de trânsito numa cidade como essa? Porque há o exemplo que se dá em outras cidades que tem do nosso porte, como a cidade de Jardim, a cidade de Caririaçu, que tem um porte semelhante ao de Penaforte, que tem um órgão de trânsito. É cobrar o uso do capacete, porque aí um capacete é mais barato, todo mundo pode comprar um capacete. Quantos acidentes com vítimas fatais a gente já não teve em Penaforte, né, por falta de um capacete, um componente muito importante e barato, né? Tem capacete de todo preço, então um cidadão tem mais acesso a um capacete do que uma habilitação, né? Custa, acho que umas 10 vezes menos do que uma habilitação. Então tem acesso ao capacete, cobra o capacete, né? A questão de menor andando de moto, empinando muitas vezes, fazendo manobras de alto risco, colocando a vida, às vezes, de um pai de família que está vindo do trabalho, né, em risco ali, e a dele mesmo, e acaba gerando um acidente, causando ou sofrendo. Então, o órgão de trânsito precisa existir para essa finalidade. E você traz alguém de fora para Penaforte, às vezes fica com vergonha. A gente chega na avenida principal, aqui tem um caminhão atravessado no meio, descarregando, tem um carro do lado do caminhão, uma moto atravessada do outro. A nossa avenida é larga. Muito. É muito larga, muito bonita, muito ampla. Mas tem vezes que você tem que atravessar ali por Tony ou aqui pela rua ao lado, porque não consegue passar na avenida principal por desorganização de trânsito. O cara chega, abre a porta do carro, para e desce, deixa o carro ligado no meio da rua, o sol. E tanto faz, não tem quem cobre. Então, por que também a questão da Guarda Municipal? Porque o Demutran sozinho não impõe ali um respeito, sabe? Sim. A Guarda Municipal chega junto. Então, os dois, numa situação como essa, tem um carro parado no meio da rua, foi advertido, ligou a sirene, não saiu, o guincho encosta. Vai para o pátio da prefeitura. Quer retirar? Paga uma multa. Sim. Educação só se faz com penalidade. Até dentro de casa é assim. O filho desobedeceu, o pai disse, tá de castigo. Você vai ficar aqui sem celular hoje. Você queria ir para a casa do colega hoje, você vai dormir hoje em casa, não vai para a casa do coleguinha, vai ficar essa semana sem tal atividade. É ali uma penalidade, para que se entenda, para que haja uma correção.
Então, é necessário, porque a gente tem uma cidade, como eu disse, cada vez mais desenvolvida. Pena Forte é uma cidade pequena, mas que tem um comércio aguerrido, que tem muita moto, muito carro. Tem, muito trânsito em Pena Forte. É carente de um órgão de trânsito. É urgente. A importância dessa guarda municipal também vai fazer parte da segurança pública, não é? Porque nós temos um déficit de viatura em Pena Forte da Polícia Militar, temos um déficit da Polícia Civil. É pouco para o contingente de pessoas que Pena Forte tem. As ocorrências para ser atendida tanto pela Polícia Militar como pela Civil é pouco o número de viaturas de policiais que nós temos. Então a Guarda Municipal vai ajudar no quesito segurança pública, fortalecendo essa área, ajudando com o Demutran e também nessa área em que o cidadão precisa de ocorrência, que às vezes a viatura da Polícia Militar está ocupada. Sim, está em outra ocorrência. E um fator que precisa muito da presença da Guarda Municipal são as ações do Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar, ele tem um poder, mas ele não é respeitado. Verdade. Ele tem um poder de ação, mas todo o poder é representado pelo braço forte. Quem é o braço forte do Conselho Tutelar? Entende? Então, uma ação prática do Conselho Tutelar só tem mais ênfase, só tem mais poder se ela for acompanhada, assistida pela Guarda Municipal. Porque, olha, a gente já tem um policiamento deficitário. Verdade. E aí, deslocar o policiamento para uma ação do Conselho Tutelar, descobre uma área que já nem é coberta. Então, a Guarda Municipal ajuda o Conselho Tutelar a executar o seu papel com segurança. Porque, às vezes, o conselheiro tutelar tem um caso crítico para resolver e acaba não indo porque ele teme pela sua integridade física, não tem como se defender. Né? Ele não tem aquela segurança. O fator interessante dessa Guarda Municipal é também porque o corpo da Guarda Municipal ele é equipado com porte de treinamento. A Guarda Municipal ela recebe treinamento de defesa pessoal, né? Treinamento tático. E isso é importante para quê? Hoje, os nossos vigilantes, concursados ou contratados que ficam nos colégios, não têm noção nenhuma de defesa pessoal. E aí entra o papel da Guarda Municipal também, dar um treinamento para esses vigilantes que estão nos colégios, né, na porta do colégio, como no Colégio do Ceru e em várias outras comunidades em que tem ali um vigilante na porta do colégio, para que ele tenha noções de defesa pessoal, para intervir no momento crítico ali na escola e saber como agir. A pessoa passa no concurso ou é chamado pelo contrato ali e não tem um preparo mínimo. Ele é colocado para ficar em pé na frente da porta de braços cruzados e só. Se houver como houve aí um momento crítico nas escolas, em que houve ali uma preocupação dos pais, naquele momento que estava ali vindo da internet má influência para atentados nas escolas, o que é que precisou ser feito? A polícia muitas vezes estava correndo para as escolas, por quê? O vigilante hoje ele não tem um preparo, não tem um fardamento adequado. Não. Né? Era para ter ali, estar equipado com um coturnozinho como a polícia tem, ter no mínimo um cacetete, orientação para usar um spray de pimenta. No mínimo, ninguém vai dar, obviamente, um revólver na mão de um guarda ali da escola. Mas eu até acho que seria interessante pegar esse vigilante, eu acho o termo vigilante retrógrado, antigo, atrasado, vigia de uma escola. Vigia. Cara, isso é antigo demais. Isso poderia ser todo mundo englobado à Guarda Municipal. Seria muito mais pujante ao município ter, a escola ali tem um guarda municipal. O pai se sente mais seguro de que você tem um vigia lá. A visão que a gente tem hoje de um vigia é exatamente de uma pessoa que está lá em pé na frente da porta. Se você dizer um guarda municipal, é totalmente diferente. Você já entende que há ali um preparo, um treinamento. Alguém que pensa em chegar até uma escola, ele já pensa duas vezes só em ver o fardamento, né? O cara ali com a boinazinha da Guarda Municipal, com seu cacetetezinho, uniforme, algemas. Precisa. Né? Na porta de uma escola, o que está lá na escola? A matéria-prima mais importante e mais cara da família. Quanto vale um filho? Incalculável, né? Então, no banco tem um cara que é um segurança treinado. Muita gente anda com guarda-costa. O dinheiro anda guardado num carro forte. E se o dinheiro não compra uma criança, porque a criança não tem uma segurança adequada na porta do colégio? Então é um ponto a se pensar
é um projeto a se executar e tem muitos outros, mas o podcast vai ficar a noite inteira se a gente for falar de projetos. Então, nos cobrem, nos procurem nas redes sociais, nos convide a tomar um café na sua casa e saiba mais sobre os nossos projetos, né? É bom deixar um gostinho de quero mais. É verdade. Aí já você está falando suas ponderações finais, fala para o pessoal que está em casa, né? Seu número, né? Para quem, né? Isso, você, assim... Quem quer lhe acompanhar, como você falou, em suas redes sociais. Isso, olha, o meu Instagram é o mesmo nome da campanha, Mike Oliveira. Você vai colocar lá no Instagram, Mike Oliveira, vai ver as nossas postagens, o nosso perfil, acompanhar os nossos vídeos e propostas. Fazemos uma política de modo... Eu não gosto de fazer ataques frontais, direto às pessoas, porque eu entendo que a gente perde oportunidade numa cidade como essa. A leitura que eu faço da política é que muito eleitor de cidade pequena, ele é apaixonado igual se apaixona por um time de futebol. Então, quando você tece críticas diretas ao candidato A, B ou C, você acaba perdendo a oportunidade daquele eleitor votar em você. Né, digamos, isso eu falo na questão do prefeito. Quando eu faço uma crítica à administração municipal, eu procuro fazer exatamente a administração e deixar claro que é a administração e não a pessoa, né? Porque como pessoa, todo mundo tem suas qualidades e deve ser respeitado no seu quesito individual de cidadão. A gente tece alguma crítica, fala alguma coisa no quesito administrativo, né? Então, o nosso número nessas eleições começa com 22, obviamente, a legenda nacional do PL, 22123. Por que 22123? Eu sempre fui mesário. E aí eu sempre observei a dificuldade que o idoso tem para votar, com números repetidos. Você pega 2, 2, 2, 2, 2... Depois de 3, 2, a maioria dos idosos se perde. Sim. Ele aperta 2, 3 vezes, já quer confirmar, ou aperta 2 vezes ou 4 e já corre para confirmar e fica ali, acaba anulando o voto. Então, vamos pensar em um número que fique mais fácil para o eleitor da melhor idade votar. Então, ficaria fácil, ele aperta 2 vezes no 2 e depois, intuitivamente, ele vai 1, 2, 3. Ele sabe que tem uma sequência simples para confirmar, certo? Então, é isso, Mike Oliveira, filho de Penaforte, da Queimada Grande, filho de Hercílio Edena, agente de saúde, sobrinho do nosso conhecido Chico Garapa e de Dona Ceissa, que tinha uma banquinha na feira há muito tempo aqui em Penaforte, atividade fundamental, e eu acredito que a Feira do Sábado ela é uma atividade cultural, onde as pessoas muitas vezes nem vêm para comprar, ela vem para conversar, para encontrar, e deve ser incentivado para o produtor rural, para o comércio local, e é algo que precisa ser levado adiante e apoiado por políticas públicas locais, porque é cultura, né? E a nossa vida é formada de sinais e aspectos culturais. Precisa ser mantido, incentivado, não só nessa área, mas em tantas outras que a cultura está presente. Com certeza. Com certeza. Hoje tivemos a honra de receber nosso amigo Mike Oliveira. Agradecer mais uma vez em você ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. Muita sorte para você nessa sua caminhada, que Deus abençoe você e toda a sua família e siga firme na sua luta, nos seus propósitos. E é isso aí. Olha, eu é que agradeço a chance, a oportunidade de participar. Volto a dizer, a atividade parlamentar exige isso, falar, dialogar, fazer política para mim é isso, não é só, eu não chego na casa do cidadão e diz vote em mim, aqui meu número, não, eu gosto de conversar, apresentar propostas, né? Não gosto de ver o cidadão apenas como muita gente vê, um produto a ser comprado, não, o cidadão tem necessidades, desejos e também expressa uma vontade política e precisa ser respeitado nesse quesito, nesse padrão. Por isso somos contra a compra de voto de qualquer maneira. Fale de projetos e de proposta. Não ofenda o cidadão com uma oferta que muitas vezes descredibiliza, tira dele o direito até de cobrar, né? Faz dele um produto. Ele não é um produto. O cidadão, o eleitor não é um produto. É uma pessoa que tem direitos e deveres e que tem a oportunidade de escolher
quando lhe é apresentado propostas e ideias. Gente, eu já conversei demais. Se vocês deixarem, eu vou conversar a noite toda. Então, quero agradecer o pessoal da Queimada Grande, Santo André, Ouro Preto, né, o Gentil, o pessoal do Bom Haver, todas as comunidades ali do Baixa das Varas, sim, Riachinho, muita gente, Caboclo. É um povo acolhedor. Nossa Penaforte tem um povo acolhedor. E, mais uma vez, sou grato por este momento e estou sempre à disposição, até num pós-eleição, para outros momentos, em outros aspectos da conversa, para a gente conversar. Teremos sim. Vamos ter sim um pós-eleição, né, Mike? A gente agradece demais aqui pela sua presença. Engrandece demais também o nosso canal, pelas suas propostas aí que você apresentou, que durante nossa entrevista o pessoal de casa está nos assistindo. Com certeza vão pensar na hora de votar. Foi um ponto muito forte que você falou agora aqui no finalzinho, a questão da compra de voto, que no nosso município a gente vê muito isso, a gente ouve falar muito disso, né? Infelizmente. Mas assim, para nós foi um prazer, uma honra de tê-los aqui, de ter aqui no nosso podcast. Agradecendo a você que nos assistiu até agora. O número do Mike é o 22123, assim como ele já falou, certo? E lembrando a você que nos siga nas nossas redes sociais. No nosso Instagram é o arri.cast, no YouTube é arricast, no TikTok, no Kawaii. E antes de finalizar aqui, eu quero mandar um abraço, um alô especial pra galera que nos assiste, que me cobrou na rua esses dias, né? Manda um abraço pra mim, eu tô sempre curtindo lá o podcast. Obrigado de coração a você que nos assiste, que nos prestigia, que nos inspira, certo? Certeza, é um combustível pra gente isso aqui. Você passar na rua e o pessoal só, cara, eu tô assistindo, parabéns. Cara, você não sabe a sensação que a gente fica por dentro, a felicidade. Quero dar um abraço aqui ao meu amigo Tiago, o Tiago Aguiar, também ao Cláudio Júnior, tá bom? E outras pessoas que me pediram que eu esqueci, eu vou lembrar no próximo eu falo, bom? Eu vou lembrar dos meus alô aqui. Também uma alusão especial também para minha irmã Maria de Tutu, Cicinha de Tutu também, que sempre assiste nosso programa também. Meu amigo Lungason também. Lungason. E também Felipe Ferreira, que sempre Felipe Ferreira, o Filipão? O Filipão. Beleza. Um abraço a vocês, depois a gente vai lembrando mais. Qualquer coisa você manda lá no nosso direct lá e a gente fala em vocês nos próximos, tá bom? Gente, um cheiro no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. E vamos ficando por aqui. Mais um episódio do nosso Arricast Eleições 2024. Arricast!